Mais uma vez, uma alegria estarmos juntos para poder percorrer esse itinerário com a vida dos santos. Cada vida, cada ensinamento chega a nós com muito cuidado, através dos detalhes que vão compondo a vida de cada um deles. Hoje eu quero falar de um evangelista, São Marcos. Ele traz algo muito especial que pode entrar aí, talvez, fazer parte daquilo que é o caminho de crescimento espiritual também na sua vida. Vamos juntos falar um pouquinho de São Marcos. Bom, hoje eu quero falar deste evangelista conhecido fundamentalmente pela sua importância de anunciar a Jesus. Marcos, ele nasceu numa família judaica rica, por isso recebeu grandes valores ali dentro. Não se conhece muito a sua história, a não ser o que foi escrito justamente nos livros, naquilo que é a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos. Também temos citações sobre Marcos em cartas de São Pedro e de São Paulo. Marcos não foi discípulo do Senhor, mas sem dúvida foi aquele que alicerçou, ajudou aos discípulos a divulgarem a boa nova. Alguns estudiosos têm ele como o jovem da filha da viúva, aquele que vai lá seguir Jesus e que depois foi enrolado, aparece nu e depois enrolado no lençol. Ele também ajudou o apóstolo Paulo, que conheceu em Jerusalém, indo para Chipre e depois em Roma. Quando estava ainda na prisão, São Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte: procure Marcos e traga-o para você, porque ele pode me ajudar-me no ministério. Ou seja, pega lá, procure ele, porque ele pode nos ajudar. São Paulo, com esse olhar, que capta ali aquilo que é o ministério, aquilo que é o caminho daquele irmão, olha, coloca ele perto, porque ele pode, sem dúvida, ajudar. Nós não sabemos ao certo se ele presenciou o martírio de São Paulo, mas podemos dizer que ele esteve sempre ao lado ali de São Pedro. No centro histórico ali de Roma está a Basílica de São Marcos, construída sobre a casa onde se acredita que ele viveu. Marcos foi considerado o estenógrafo, o escritor de Pedro, e seu evangelho foi escrito entre 50 e 60. Segundo a tradição, ele transcreveu a pregação e as catequeses de Pedro, dirigida principalmente às primeiras comunidades ali cristãs em Roma. Ou seja, ele foi este homem que traduziu, sobretudo, o coração de Pedro, o coração daquele que conduziria a nossa igreja, que traria para nós valores. Então, é bonito ver essa proximidade deste evangelista com o coração de Pedro, com aquilo que Pedro foi falando, foi descrevendo. Por isso chega a nós, muitos outros evangelistas vão usar justamente o evangelho de Marcos como uma estrutura para desenvolver o seu caminho. Ou seja, além de trazer o coração de Pedro, além de ser reconhecido por Paulo como este grande homem, ele também foi reconhecido pelos outros evangelistas como aquele que podia nos dar realmente os alicerces para aquilo que seria a revelação de Deus. Então nós podemos perceber no evangelho que ele narra para nós uma vivacidade e simplicidade numa narração popular. A língua era o grego, a mais falada naqueles tempos. O objetivo das suas narrações era mostrar, sobretudo, o poder de Jesus Cristo, Filho de Deus, que se manifesta na realização de muitos milagres. Pedro citou várias vezes o nome de Marcos e também é citado nos Atos dos Apóstolos, como nós dissemos anteriormente. Esse nome que vai ecoar aí pelo Evangelho e pelas palavras dos outros apóstolos. Depois da morte de São João, não se sabe o paradeiro de Marcos, mas uma antiga tradição diz que ele foi evangelizar o Egito, onde fundou a igreja de Alexandria, uma igreja muito forte, uma igreja que vai deixar suas marcas. Outra tradição narra que antes dele chegar ao Egito, esteve em Aquileia para reconfirmar a evangelização ali no nordeste do Império. Ele converteu várias pessoas, vários grupos, se tornou o primeiro bispo daquela cidade. Ao deixar Aquileia, Marcos ancorou por causa de uma tempestade, imaginem vocês, em uma ilha. Ali ele começou nesta ilha, o núcleo original da futura cidade de Veneza. Durante o sono, sonhou que um anjo lhe avisara que deveria permanecer naquela terra até o dia de sua morte, ou seja, permanecer naquela ilha que nós hoje conhecemos como Veneza. O evangelista Marcos morreu provavelmente entre os anos 68 e 72, talvez como mártir de Alexandria, no Egito. Ele foi arrastado, segundo algumas tradições, pelas ruas de Alexandria. Ele foi amarrado ali com uma corda no pescoço e jogado na prisão.
mas foi confortado por um anjo. Porém, no outro dia, morreu sofrendo mesmo aquelas dores atrozes, né, de suplícios. Seu corpo deveria ser queimado, mas foi salvo ali para aqueles fiéis que estavam naquela região. Foi sepultado em uma gruta e dali, no século V, foi trasladado para uma igreja. Algumas de suas relíquias são conservadas também ali em Cairo, no Egito, na catedral que tem o seu próprio nome, Catedral de São Marcos. Marcos se torna padroeiro, portanto, de Veneza, afinal de contas é o desígnio de Deus ali que o coloca ali, segundo este sonho, e também dos tabeliões, dos escrivães, dos vidraceiros, dos ópticos, ou seja, ele é aquele que trouxe esta luz, que trouxe esta palavra iluminada para nossas vidas, da qual rendemos muita gratidão. Ele é considerado e venerado por muitas igrejas cristãs, além da Igreja Católica, é claro, outras denominações cristãs que vão aparecendo aí o nome de Marcos, como este grande homem que ilumina a palavra e que, através dessa palavra, como eu disse, iluminou tantas outras pessoas. Isso vale para cada um de nós. Será que também podemos ser indicados para outro ministério, para que possamos assumir um ministério junto a outras pessoas? Será que a nossa vida pode ser realmente escrita e podemos também, olhando para as pessoas, observando as pessoas, ter a capacidade de escrever a história de Deus na vida delas, como ele fez ali com Pedro? Será que nós temos este olhar? Bonito seria que São Marcos nos desse essa capacidade de olhar ali para minha esposa, para o meu esposo, para aquela pessoa da minha família e ter um olhar de percepção do movimento de Deus na vida deles e poder escrever a história que está contida de Deus na vida daquela pessoa. Isso é bonito e é um dom que muitas vezes é dado a poucos. Será que você não tem este dom? Será que também não é um chamado de Deus também que você se torne esta pessoa que escreve a história de Deus para outras pessoas? Bom, que Deus vos abençoe. Conto com você. Se você gostou deste caminho, siga-nos todos os dias. Estamos juntos percorrendo este itinerário com a vida dos santos. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.